Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Esther capítulo 7. Hoje eu recebi uma mensagem muito engraçada no celular pela manhã, de uma pessoa especial que está acompanhando os cultos da nossa igreja. E essa pessoa escreveu assim: ansiosa para assistir o episódio de hoje da Batista Flix. Eu estava pensando, vamos começar a pregação hoje dizendo, no episódio anterior... Esther capítulo 7, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Esther capítulo 7. Na era da comunicação virtual, irmãos, vocês não imaginam como é prazeroso para o pastor ainda ouvir o barulho das páginas da Bíblia virando. Esse barulhinho é muito bom. Irmãos, o que nós temos visto até aqui? Tenho dito para os irmãos que essa história se passa bem longe de Israel. O relato bíblico nos leva para a cidadela de Suzã, centro do poder do Império Persa. O rei era Assuero, o mesmo Xerxes. Ele governou a Pérsia de 486 a 465 a.C. Um monarca muito poderoso, mas um homem que parece meio desconectado daqueles acontecimentos mais próximos dele. Ele também ficou conhecido na história como um homem muito temperamental. O historiador grego Heródoto conta que, em certa ocasião, um dos militares mais dedicados de Assuero pediu dispensa militar para um dos seus filhos. E Assuero ficou tão irritado com aquele pedido que ele mandou cortar o jovem ao meio e todo o exército marchar sobre o seu corpo sem vida. Então esse é o tipo de homem que nós temos no relato bíblico. Então ficar pedindo favores para Xerxes podia custar muito caro para você. Além de um rei, nós temos dois judeus nessa narrativa, Mordecai e Esther. São duas pessoas que não voltaram para Jerusalém naquele empreendimento de reconstruir a cidade, os muros, que homens do calibre de Esdras, Neemias, Zorobabel e tantos outros se empenharam. Eles optaram por outro caminho. Eles resolveram permanecer em terras pagãs, ocultando a identidade judaica. Inclusive, seguindo um roteiro, para dizer no mínimo não muito recomendado, a rainha Esther acabou se tornando, rainha da Pérsia. Além disso, nós temos um descendente dos amalequitas. Lembra que os amalequitas eram aquele povo historicamente inimigo de Israel. Diversas vezes eles têm embate com o povo de Israel no Antigo Testamento. E na Pérsia havia um descendente deles, um homem chamado Amã. Ele é caracterizado como um agagita, ele era descendente direto do rei Agag, que enfrentou Israel durante os dias do rei Saul. Esse homem era um homem muito rico e que se tornou poderoso no império. E ele conspirou um decreto para destruir, aniquilar todos os judeus do império, porque um judeu em específico, chamado Mordecai, resolveu não mais se curvar diante dele. O que eu venho, irmãos, tentando mostrar para vocês ao longo dessas exposições é que parece que o calor da provação vai meio que incinerando o mundanismo de Esther e Mordecai. No momento mais crítico da história, a rainha e o seu tio resolveram afirmar a sua identidade judaica, correndo riscos reais de morte. Depois de 3 dias de jejum, a rainha Esther entrou na presença do rei sem ser anunciada. Enquanto isso, Mordecai, do lado de fora, estava em pleno estado de humilhação, vestes rasgadas, jogando cinza sobre a sua cabeça, se identificando com o povo judeu e aguardando o dia da sua execução. O que parece-se ao longo dessa história é que esses dois primos, eles vão aprendendo aos poucos que temer a Deus é muito mais importante do que temer ao homem. E na última semana nós tivemos o primeiro sinal de virada dessa narrativa. Depois de uma noite de insônia,
Assuero descobre que Mordecai salvou a vida dele de 2 assassinos eunucos e que não fora devidamente reconhecido, um acontecimento ocorrido há 5 anos atrás. O monarca então ordena que Amã honre Mordecai nas praças de Suzã, e depois desse evento, humilhado, o inimigo dos judeus retorna para casa, e seus amigos e sua mulher Zeres já anunciam que ele está em processo de queda diante de Mordecai, seguindo o roteiro dos amalequitas ao longo da história de Israel. Foi isso que nós vimos até agora. Eu disse para os irmãos que é uma parte muito acelerada da narrativa. Entre o primeiro banquete de Ester, a noite não dormida, a exaltação de Mordecai e o segundo banquete que nós vamos olhar hoje, nós temos um espaço de 24 horas. Então é uma parte muito acelerada da narrativa, é como se o problema fosse se perpetuando por alguns anos, mas quando chegou a hora da virada, Deus virou a situação toda dos judeus do dia para a noite. Então hoje nós vamos ver mais uma etapa dessa virada. Nós vamos ver o que acontece no segundo banquete da rainha Ester, e eu intitulei essa mensagem por razões óbvias, não tinha outra coisa que me passou na cabeça durante a semana. Eu chamei essa mensagem de "O feitiço virou contra o feiticeiro". Então vamos ler a palavra de Deus, vamos lendo os versículos, fazendo algumas interrupções e depois comentando com os irmãos. No primeiro verso e no segundo verso, nós temos o início do segundo banquete. Vamos ler a palavra do Senhor com fé. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Irmãos, é muito difícil imaginar um clima de festa nesse banquete. Ester certamente estava abatida, ela vinha de 3 dias de jejum, carregando uma angústia muito grande pela condição dela e do seu povo. O rei também parece que vinha meio preocupado com a situação angustiosa da sua esposa, ele também vinha de uma noite em claro, e nós temos o Amã, que tinha acabado de sofrer aquela humilhação pública e estava ainda provavelmente remoendo as palavras da sua mulher e dos seus amigos, né? Palavras que disseram: olha, você certamente cairá diante desse judeu. Então eu imagino ele ainda remoendo essas palavras. E na última parte do banquete, durante a degustação dos vinhos do rei, Assuero refez a pergunta que ele fizera anteriormente. Aliás, é a terceira vez que ele faz a mesma pergunta. Rainha Ester, qual é a sua petição? Qual é o seu desejo? Peça aquilo que você quiser. Quando ele oferece para elas, irmãos, até a metade do reino, não imagine que ele está falando aqui literalmente. Isso aqui é um recurso de hipérbole. Nós usamos isso na nossa linguagem, né? Chega lá para o seu filho, pede aí o que você quiser. É evidente que isso não é para falar de uma forma absoluta, mas simplesmente manifestar o desejo de acolher o pedido que a pessoa deseja fazer. Então ele aborda ela dessa maneira, dentro desse banquete aqui, que eu vou chamar de um banquete meio emburrado. Ester abre o coração para o seu marido, rei. Versos 3 e 4, vamos ler aqui. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então, depois de 3 tentativas, Ester abriu o seu coração. E tem 2 coisas que chamam a atenção aqui, irmãos. Primeiro, a humildade dela. E segundo, a sabedoria dessa rainha. Ela é humilde, em primeiro lugar, porque ela não pede terras, ela não pede bens, ela não pede poder. Ela pede por viver. Ela pede pela vida dela e pela vida do povo dela.
E vocês devem ter notado que é a primeira vez que ela assume os judeus como sendo seu povo. Ao longo do livro, ela vem escondendo a sua identidade. Mas agora ela não tem mais vergonha. Ela não tem mais timidez. Ela não tem nenhum problema em se identificar com esse povo que estava prestes a ser destruído. Então a sensação que dá aqui, irmãos, ao ler essa passagem, é como se a força dessa provação, ao lado desse tempo de consagração, de jejum ao Senhor, tivesse fortalecido as estruturas espirituais e ajudado ela a se colocar no seu devido lugar, como alguém do povo de Deus, como alguém que pertencia de fato aos judeus. E ela fala aqui que tanto ela quanto o seu povo foram vendidos para a destruição e a aniquilação. Quando ela usa a palavra vendidos, ela está fazendo uma referência àquela fortuna de algumas toneladas de prata que Amã pagara aos cofres reais como pelo genocídio dos judeus. E ela arremata a sua defesa, afirmando que se fosse o caso de ela e os judeus serem vendidos como escravos, ela até aceitaria aquilo e não iria incomodar o rei com aquela questão. Então, quando ela fala isso, irmãos, é como se ela estivesse querendo destacar o aspecto cruel desse decreto. Ela diz, se fosse para transformar todos nós em escravos, nós aceitaríamos. Mas ela está falando que é um decreto cruel, os irmãos devem lembrar. Incluía o assassinato de crianças, idosos, mulheres grávidas, um ataque completamente covarde, sem dar ao inimigo a possibilidade de se defender ou negociar. Os irmãos que têm um pouquinho de intimidade com a história antiga, sabem que um povo, antes de atacar outro povo, eles mandavam uma embaixada para negociar as condições de paz. Então, olha, nós não vamos atacar se vocês pagarem para a gente tal dote, se vocês se venderem como escravos, se vocês deixarem a gente ocupar a terra. Então, se oferecia a possibilidade de um pacto de paz antes de haver a guerra. Mas Esther está mostrando que nem isso aconteceu. Nem a possibilidade deles serem escravos foi ventilada. Um decreto completamente cruel. Então, veja, irmãos, que ela é humilde. Ela se coloca até como uma possível escrava, se isso fosse necessário para salvar a identidade do seu povo. Mas além de ser humilde, ela é muito sábia. Ela é sábia e a sabedoria dela, irmãos, se expressa no modo inteligente como ela apresentou a questão para o rei. Veja que ela colocou o nome dela antes do nome do povo. Ela disse assim, eu e o meu povo. Isso não é uma coisa à toa. Isso era uma forma de ela mostrar que aquele decreto não afetava apenas aos judeus, afetava também a ela, afetava consequentemente ao rei e mais externamente ao próprio reino. Ela também não mencionou o nome do conspirador. Ela disse o que antes de afirmar quem. Isso também foi um gesto de sabedoria. Então, irmãos, ela é muito inteligente nessa abordagem. Ela apresenta a situação dentro de um certo ângulo que deixa claro para o rei a gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Então o rei interrompe Esther no versículo 5, veja aí comigo. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Então, quem é? Onde é que está essa pessoa? Quando ele usa a expressão alguém cujo coração instigou, irmãos, é para mostrar que ele já compreendeu que se tratava de uma forte conspiração, de uma coisa muito planejada, de uma coisa muito perversa. Ele já está mostrando que ele entendeu que a pessoa que estava por detrás dessa trama havia ali friamente organizado todos os caminhos para que acontecesse o genocídio dos judeus. Então Esther responde prontamente no verso 6. Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mau Amã. Então veja, meus irmãos, primeiro, ela chama ele de adversário e inimigo. A palavra inimigo, para você que vem atento na história,
Você já deve ter percebido que várias vezes a palavra inimigo é usada para falar da postura de Amã com respeito aos judeus. A Bíblia fala assim: Amã, o inimigo dos judeus. Então é para falar do sentimento dele com relação aos judeus. Ele é um adversário, ele quer a destruição desse povo. Mas ela usa a palavra adversário. E a palavra, irmãos, adversário, tem mais a ver com uma descrição da atitude de Amã para com o rei. É como se ela estivesse dizendo assim: ele não é só o inimigo dos judeus, ele é um traidor do rei. Ele é alguém que se aproximou do rei como amigo, mas ele quer se aproveitar do rei, ele está usando o rei, ele é um adversário do rei. E o adjetivo mal, para mal Amã, é uma descrição do caráter dele como um todo. Então ele é definido como um homem mau, um homem perverso, um homem torcido, um homem que é movido por sentimentos de morte, destruição e assassinato. Esse é o combustível por meio do qual a sua vida se transcorre, e essa é a perfeita descrição do seu caráter. Então vocês conseguem imaginar o rosto de Amã nessa ocasião? Consegue imaginar? Versículo 6, tem aí, final do verso 6, dá para você ter uma ideia. Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então ele ficou transtornado, desesperado, aterrorizado. Ele nem, irmãos, tinha se recuperado da vergonha que sofreu pela manhã, tendo que honrar publicamente o judeu Mordecai. Ele nem teve tempo de processar essas coisas. E ele estava ali sem perceber, diante de uma rainha judia. E do mesmo jeito que ele não teve para onde correr, quando o decreto real veio, dizendo que ele tinha que honrar publicamente Amã, mais uma vez ele se vê sem saída, sem ter para onde correr, e ele entra simplesmente em desespero. Então imagino ele raciocinando: a rainha do povo de Mordecai é judia, e agora? O que vai ser da minha existência? A próxima cena, irmãos, eu chamei de o fim da festa. E é uma coisa interessante, esse é um tema que vem sendo retomado no livro. As festas do livro, elas sempre vão acabando numa espécie de um julgamento. Aconteceu assim no capítulo 1, com a recusa de Vasti em comparecer diante do rei. No verso 7, é dito assim: o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então o texto diz que Xerxes, movido por ira, se levanta e vai para o jardim, provavelmente para processar todas aquelas coisas, encontrar uma forma de resolver aquela situação. Talvez ele possa ter convidado conselheiros para ter ali uma pequena reuniãozinha com ele, para saber o que fazer. E a Ester permaneceu no palácio, e Amã, percebendo que o rei já estava enfurecido contra ele, caiu em desespero, rogando a Ester que intercedesse ao rei em favor da sua vida. Aqui é mais uma ironia, essa história tem muitas ironias. Então, o homem que quer destruir os judeus, agora está pedindo a uma judia que interceda por ele para que ele não seja destruído. São muitas ironias que nós temos ao longo dessa narrativa. Agora, irmãos, no auge do seu desespero, Amã fez uma coisa simplesmente desesperada que acabou selando seu destino. Isso está no verso 8, veja aí comigo. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então o texto fala, irmãos, que Ester estava deitada no divã. O divã aqui era como se fosse um sofá. E a história diz que Amã, chorando, ele se deitou no mesmo divã, no mesmo sofá em que a rainha estava. Então vocês sabem que isso é uma complicação tremenda.
Aqui não fica claro o que ele estava fazendo, se ele estava simplesmente chorando, desesperado, se ele estava fazendo promessas para a rainha, oferecendo dinheiro, ameaçando, tentando seduzir. A narrativa não é clara nesse ponto, irmãos. Vocês sabem que a única coisa que eu sei é que pessoas desesperadas sempre tendem a agir de modo extremado. Quando você coloca uma pessoa demais contra a parede, essa pessoa às vezes pode agir de uma forma completamente diferente do que agiria em outros momentos. O fato é que quando o rei voltou do jardim, ele presenciou aquela cena e ele interpretou como se a mãe estivesse praticando algum gesto indecoroso contra a rainha, uma espécie de tentativa de estupro. Então é isso que ele fala. Se não bastasse esse sujeito tentar matar minha mulher, ele ainda acha que pode possuí-la na minha frente. E aí, nesse momento, a criadagem real entra lá, puxa a mão e cobrem o rosto dele com alguma coisa. E cobrir o rosto tem um gesto interessante. Em algumas civilizações antigas, como a grega e a romana, era símbolo de condenação. Toda vez que a pessoa ouvia uma lei de condenação, imediatamente o seu rosto era coberto. Pode ser que isso tenha acontecido aqui, ou pode ser simplesmente uma comunicação de que ele não tinha mais autorização para se aproximar da rainha. E a última cena da narrativa é a morte de Amã. Versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Aqui nós temos, irmãos, mais uma ironia. É trágica, evidentemente, mas é uma ironia. Um dos criados do rei informa algo que todos sabiam, menos a Assuero. Por isso que eu comecei a pregação dizendo que ele parece um sujeito meio desligado das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Então um dos criados chega: olha, esse homem construiu uma forca do lado da casa dele. Essa forca tem mais de 20 metros de altura. E ele construiu por Mordecai. Esse mesmo Mordecai, rei, que salvou você, que livrou você do assassinato. E o rei, então, ordena: enforquem. E ele foi pendurado. Então, irmãos, o inimigo do povo de Deus, que parecia tão poderoso e invencível, ele caiu diante do judeu Mordecai num espaço de 24 horas. Ele foi pendurado na própria forca. Por isso o feitiço virou contra o feiticeiro. E a última cena, que é muito importante, diz que o furor do rei se aplacou. Guarde isso aí, porque eu quero voltar a isso no final. Nós temos, irmãos, aqui, a conclusão dessa narrativa vai ficar apenas o último capítulo da história, que é o capítulo 8 e 9. Eles são parte de um único relato. Nós vamos ver isso na próxima pregação, se o Senhor assim nos permitir. Mas agora eu queria trazer algumas lições desse episódio específico voltado para Amã. Eu queria lembrar aos irmãos que há 3 temas teológicos que aparecem nesse capítulo, que estão presentes no livro e que se espalham por toda a Bíblia. O primeiro tema é esse: a festa que termina em morte e destruição. Nós temos isso aqui em Esther, nós temos isso aqui no Antigo Testamento, nós temos isso aqui no Novo Testamento, e o Senhor Jesus falou disso como um evento futuro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas vocês certamente vão lembrar de Daniel capítulo 5, a festa de Beltesazar. Aquele homem profano, sacrificando aos seus deuses, utilizando os objetos do templo que fora construído por Davi e Salomão. E de repente aparece uma mão na parede escrevendo as palavras aramaicas Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o texto sagrado dizendo que aquele homem ficou tão aterrorizado, os seus joelhos batiam, e ele ouviu então o decreto de destruição. E naquela noite houve a queda do Império Babilônico e a destruição desse homem. Ali nós temos um exemplo de uma festa que terminou em morte. Os próprios amalequitas, que dariam origem futuramente a Amã, um dia eles também estavam em festa.
Eles tinham acabado de atacar uma cidade que era governada por Davi, uma cidade chamada Ziclag. E Davi chega naquela cidade e encontra toda destruída, as suas mulheres e seus filhos sendo levados como cativos pelos amalequitas. Davi chora amargamente, ora ao Senhor: Senhor, eu vou atacar os amalequitas. Deus diz: vai. E ele chega lá, e quando ele se aproxima, os amalequitas estão em festa. E Davi, com seus valentes, entra no meio dos amalequitas, destroem aquele povo completamente e depois resgatam as suas esposas e os seus bens. Foi mais uma festa que terminou em morte. Nós temos as palavras de Jesus em Lucas 17. Eu queria olhar com vocês, por favor. Abra em Lucas 17 e veja que o Senhor Jesus, ele retoma esse mesmo tema que está tão presente nas Sagradas Escrituras. Lucas 17, Jesus está falando a respeito do reino que um dia virá. E ele fala como é que vai ser a chegada desse reino. Lucas 17, verso 27, declara o seguinte. Vamos só para o 26, para eu pegar o fio aqui do argumento. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então aqui, meus irmãos, nós temos Jesus descrevendo dois eventos históricos do Antigo Testamento: os dias de Noé e os dias de Ló. Ele fala dos acontecimentos do tempo de Noé e aqueles que ocorreram em Sodoma e Gomorra. O que esses dois relatos têm em comum? Jesus diz: primeiro, eles estavam em festa, eles estavam em prosperidade, eles estavam em alegria, eles estavam vivendo a vida numa boa, achando que eles iam se perpetuar para sempre naquela vida de curtição. Esse é o primeiro elemento em comum nos dois relatos. O segundo elemento: destruição repentina. Foi no meio da festa, foi no meio dos casamentos, foi no meio das comemorações que chegou o dia da destruição. Jesus pega esses dois eventos do passado e apresenta ele como moldes para o futuro, dizendo: vai ser assim também no dia em que eu voltar. A minha chegada vai ser repentina, a minha chegada não vai ser anunciada, e as pessoas vão estar em festa, as pessoas vão estar nos seus banquetes, as pessoas vão estar curtindo a vida. E quando elas estiverem no auge de todas as suas festividades, a destruição chegará de uma vez por todas. Uma intervenção inesperada, rápida, severa. Um julgamento final. Então, o acontecimento, eu estou tentando mostrar para os irmãos que esse acontecimento de Esther, ele é uma espécie de uma moldura que explica outros acontecimentos da Bíblia e que lança luz para o nosso futuro. Jesus fala em Mateus 25, 41, que ele vai se reunir pessoas de todas as nações e dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Então esses moldes, irmãos, eles estão nas Escrituras para nós considerarmos eles com seriedade, para nós avaliarmos a nossa vida a partir desses modelos. É para você olhar para isso tudo que a Bíblia fala e você pensar: esse mundo não vai permanecer do jeito que está. As pessoas não vão continuar blasfemando contra Deus. As pessoas não vão continuar vivendo como se Deus não existisse. Existe um rei nesse universo. E ele vai fazer uma intervenção inesperada. Na hora em que as pessoas menos esperarem, vai ser instaurado o trono do juízo de Deus. E naquele dia, a semelhança do que aconteceu com Amã, as pessoas não terão para onde fugir. Então esse é o molde que está nas Escrituras. E você que está acompanhando essa mensagem é colocado diante dessa verdade. Onde é que você vai estar nesse dia? Com que povo você vai se identificar? Você vai estar entre os Amãs, entre os Sodomeus, entre os Amalequitas, entre os Beltsazares, ou você vai estar entre os Noés, entre os Mordecais, entre os Davis, entre o povo de Deus?
Então nós somos colocados, irmãos, diante dessa moldura que retrata a Bíblia como um inteiro. Só há uma forma de você escapar do juízo. Um juízo muito pior do que ser pendurado em uma forca de 20 metros de altura. É você crer em Jesus Cristo de Nazaré. Você se arrepender dos seus pecados. Acreditar que a morte dele foi um pagamento por você. Se você fizer isso, você vai deixar de fazer parte do reino das trevas. Você vai ser contado com o povo de Deus. E no dia em que essa destruição vier tomar esse mundo de uma vez por todas, você vai estar entre aqueles que são retirados dela para fazer parte do novo céus e da nova terra. Então considere isso. Isso que nós vemos aqui no livro de Esther, isso aqui é um pequeno sinal de um julgamento muito maior que está aguardando a história da humanidade. Há um segundo tema, irmãos, que eu quero mencionar, que é retratado nesse livro de Esther e por toda a Bíblia. Em uma palavra, eu chamo esse tema de identidade. Quando eu falo de identidade, eu estou querendo dizer que a nossa postura, os nossos valores, os nossos anseios, eles precisam estar acomodados ao fato de que nós somos filhos de Deus. Então, ao longo desse livro, eu mostrei para vocês que Esther e Mordecai, eles experimentaram uma espécie de redenção da identidade judaica. Em outras palavras, Esther, ao longo do livro, vai tornando-se cada vez mais parecida com Hadassa. Mordecai, um homem rico, muito acomodado à cultura persa, que até desfrutava das benesses do funcionalismo público persa, ele de repente abriu mão de tudo aquilo, se vestiu de pano de saco, colocou cinza sobre a sua cabeça e foi viver em um estado de humilhação completa como um autêntico judeu. Então eles saíram, meus irmãos, daquele estado de secularização persa, para uma resolução firme de viverem como filhos de Deus, independente de ganhar ou perder, independente de viver ou morrer. Então essa é uma outra moldura que está presente em toda a Bíblia. Nós já fomos feitos filhos de Deus. Agora, as nossas escolhas, os nossos valores, os nossos anseios precisam se acomodar a essa condição que já fomos feitos, filhos de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: eu rogo a vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstiverdes das paixões da carne que fazem guerra contra a alma. Então, uma vez que vocês são peregrinos e forasteiros, uma vez que a identidade de vocês é construída no fato de que vocês não são desse mundo, mas vocês são peregrinos nele, vocês precisam se abster dos pecados, vocês precisam se abster das paixões que corrompem a alma de vocês. Esse é o tema de identidade, irmãos. Esse é o tema. Você é filho de Deus, você é um peregrino e forasteiro, então viva como tal. Efésios 4, versículo 17, eu rogo a vocês que não andem mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então você não é um gentio, você não é um perdido, você não é um corrompido espiritualmente, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. A sua vida, as suas escolhas, elas precisam se acomodar a essa identidade espiritual que você tem agora. 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar a luz, para aquele que tirou vocês das trevas, para o seu glorioso reino. Nós somos essas pessoas. Então nós somos chamados a construir a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, a partir daquilo que nós somos, irmãos. Essa é a nossa identidade. E eu estou falando isso, irmãos, ressaltando isso, porque há muitos cristãos hoje que vivem num estado de disfuncionalidade espiritual. O que eu quero dizer com disfuncionalidade espiritual? Eles são Hadassa, mas querem viver como Esther. Eles são povo de Deus, mas eles querem viver como se fossem persas. Então, eles foram salvos por Jesus, mas eles não acomodam a sua identidade aquilo que Cristo fez por eles. Então, há muitos cristãos vivendo assim. Há muitos cristãos que não estão vivendo à altura do chamado que receberam. Que estão vivendo uma vida indigna diante do Senhor.
que deveriam estar profundamente identificados com Cristo, tomando decisões para a glória de Deus, mas eles não estão fazendo isso. Eles foram acomodados ao espírito desse mundo. Então, se você está me ouvindo e está nessa situação, a Bíblia tem uma palavra para você. A Bíblia tem um caminho para você. Veja o caminho que Esther trilhou. Esther começou orando e jejuando. Esse é um bom lugar para você começar. Você precisa dobrar os seus joelhos no chão e se conectar aos céus para poder se desconectar desse mundo. Você precisa se aproximar de Deus para poder se distanciar desse mundo. Então aqui é um bom lugar para você começar, humilhando-se diante de Deus, fazendo que nem Mordecai, rasgando as vestes da sua alma e colocando-se diante de Deus em estado de humilhação. Senhor, até hoje eu não tenho vivido como um autêntico filho teu. Eu estou vivendo aquém da minha identidade. Eu posso ser confundido com um mundano. Então um bom lugar para você começar é esse: oração, jejum, humilhação diante do Senhor. Então, essas posturas, elas vão começar a mudar você. Quem sabe você começar a se identificar como alguém do povo de Deus. Você perder essa timidez espiritual de ficar escondendo a sua identidade. Você não ter medo de afirmar: eu sou do povo de Deus. Eu creio em Jesus Cristo, sim. Eu estou comprometido com os valores da Bíblia, sim. Isso é um bom lugar também para você caminhar. Vai haver riscos. Vai haver até um preço a ser pago ou outro, como nós vimos aqui na história. Mas eu quero te dizer que vale muito a pena viver assim. Você vai ter paz interior, gerada pelo Espírito Santo. Você inclusive vai ter uma percepção mais acurada que as coisas eternas são mais importantes que as temporais. E sobretudo, você vai ter a aprovação de Deus. Esse é o melhor bem, esse é o maior bem. Essa é a maior graça, o maior benefício que nós podemos receber nesse mundo. Servo bom e fiel. Ouvir essas palavras. Não vai ter regozijo maior, irmãos, para nós, quando nós ouvimos do nosso Deus, o ser tremendamente perfeito e santo, olhando para pecadores como nós. Servo bom e fiel. Entra no reino do teu Senhor. Essa aprovação vale qualquer preço, qualquer provação que você venha enfrentar nesse mundo. O último tema que eu quero destacar para os irmãos, que está no livro de Esther, é o tema da propiciação. O texto termina, a narrativa termina dizendo que a morte, o sangue de Amã aplacou a ira do rei. Novamente, esse é um princípio que está por toda a Bíblia. A Bíblia declara, meus irmãos, que os nossos pecados eles não podem ser varridos para debaixo do tapete. Os nossos pecados são afrontas, transgressões contra o Deus verdadeiro, um ser santíssimo. E a Escritura diz que os nossos pecados suscitam a ira de Deus. E que só o derramamento de sangue é que pode aplacar a sua santa indignação, a sua justa indignação. E o ponto é, o que Deus fez para aplacar a sua ira contra os pecadores? A história bíblica diz que ele enviou o seu filho. E ele se tornou um de nós, do mesmo jeito que a rainha Esther se tornou uma judia. E a Escritura declara, irmãos, que Deus derramou naquela cruz toda a sua ira sobre o seu filho. E naquele momento em que o seu filho recebeu toda a ira do alto, a indignação do pai foi aplacada. Agora podemos ter paz com Deus. Então, diante dessa verdade espiritual, eu queria dizer para vocês essa manhã que há dois cálices que o Senhor colocou diante da humanidade. Há o cálice da ira e há o cálice da comunhão. Se você não abandonar os seus pecados, se você não arrepender-se das suas transgressões, se você não der as costas para essa vida de indiferença a Deus, você um dia vai ser colocado diante do Todo-Poderoso e você vai ter que beber o cálice da ira de Deus. Essa ira será terrível. Esse será o dia mais aterrorizador da história humana.
Deus punindo eternamente com morte e destruição aquelas pessoas que não creram nele. Esse é o primeiro cálice que é colocado diante da humanidade. O segundo cálice é o cálice da comunhão. É esse que nós estamos prestes a celebrar daqui a pouco. É esse cálice no qual você toma, você se apropria dele, lembrando que você, por causa da morte de Cristo, se tornou um dele. Quando você bebe esse cálice, você está afirmando para si mesmo que o sangue que foi derramado, simbolizado nesse cálice, a ira que deveria carregar sobre ele, já foi derramada sobre Cristo. Você agora está liberto de toda a condenação. Então, se você é de Jesus, se você já creu nele, você pode se aproximar desse cálice com confiança e recebê-lo com alegria. Mas se você ainda não creu no Senhor Jesus, esse pequeno cálice que nós vamos levantar agora para celebrá-lo, ele é um lembrete de Deus para você. Ele é uma ilustração prática para você. Que você, se não se converter a Jesus Cristo, um dia você vai comparecer diante do Pai e você vai ter que beber um cálice terrível. O cálice da ira de Deus. Então abandone seus pecados e crê em Jesus Cristo hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Entregue seu coração a Jesus Cristo, seja salvo e venha participar conosco do cálice da comunhão. Amém? Vamos orar, amados irmãos. Vamos agradecer ao Senhor e depois celebrar a ceia. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. E naquela cruz terrível, ele bebeu até a última gota do sangue do cálice da tua ira. E hoje nós podemos nos aproximar do cálice da comunhão, na certeza de que nós somos um com Cristo, e que nós nos apropriamos dele, que ele está vivo em nosso coração, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Nós te agradecemos, Senhor, porque a partir do relacionamento contigo nós podemos estabelecer uma nova identidade. Nós podemos viver como autênticos filhos e filhas de Deus. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome por isso e suplicamos em favor daquelas pessoas que vivem disfuncionalidade espiritual. Nós oramos para que essas pessoas sejam sacudidas pela tua palavra e elas se assumam como autênticos filhos de Deus, vivendo como luzeiros nesse mundo, no meio dessa geração perversa e corrupta. Tire dessas pessoas a timidez, o temor do homem e concede uma santa ousadia para que elas se levantem e sem medo, com muita alegria no coração, elas sejam capazes de se afirmar e viver como pessoas, como habitantes do novo mundo. Nós te bendizemos, Senhor, e agradecemos porque o Senhor já nos libertou da destruição. O Senhor já tirou o teu povo da destruição. E nós te agradecemos porque sabemos que no dia em que a tua inesperada vinda chegar a esse mundo, nós estaremos entre aqueles que serão arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Nós te agradecemos por todos esses benefícios, Pai. E permita que essas verdades aqueçam e abençoem o nosso coração todos os dias. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.